seguir o baile. Segue então. o tango aquele? Segue o ritmo, não? Sim. Não, eu hoje tô mais pra música equatoriana. Ah, é? É del Valle, músicas del Valle. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não tem aquela música, né? O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Ah, é verdade. Gabriel virou evangélico agora, não sabia? Não, mas é bom rezar. Nesses tempos de pandemia, de dificuldades, as orações são bem-vindas. Ontem ainda... A torcida do Flamengo que não tá gostando. Ah, bom, mas aí... Problema do urubu. O apito para ter material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV, material de rede que você encontra na BT. Pó Pelotense agora também jato seco e aerossol. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. E Jardine, a revenda que não perde negócio. Insufilme, a marca do filme. 15% de desconto na linha automotiva para clientes que disseram que estavam ouvindo a Band. E trazendo sempre aqui a hora certa. Vou dar uma confirmada na hora certa. 12h, 3 E skin, leve e saborosa, beba com moderação. Está chegando o final de semana aí. A pedida é uma boa skin, leve e saborosa. Mas beba com moderação. Rapaziada, deixa eu dar um recado aqui que é importante, ó. Na próxima semana, a Band RS terá uma programação especial dedicada ao agronegócio. De 21 a 25 de setembro acontece o Agro Stage, lives de conteúdo com diversos convidados dos setores público e privado, debatendo temas sobre esse segmento que faz a economia do nosso estado e do Brasil crescer. É sempre às 19 horas, ao vivo, no YouTube, @BandRS. Você não pode perder. Oferecimento LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil. Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Nada do presidente falar ainda aí? Nada, Marcão, nada. Já estamos aqui posicionados esperando a sala de imprensa virtual ela abrir, Marcão. Ela não abriu ainda. Ela está chaveada, mesmo que virtualmente. A gente não recebeu o link ainda para entrar. Uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando no apito. Entrevista coletiva primeiro do presidente Romildo Bolzan Júnior e depois falará o técnico Renato Portaluppi. Para avaliar o momento de crise do Grêmio, já foi anunciado, Marcão, que não acontecerão mudanças no departamento de futebol. Ninguém será demitido, ninguém deixará o clube, pelo menos por agora, uma manifestação já oficial por parte do Grêmio, e a gente aguarda essa entrevista coletiva. Provavelmente, já aviso aqui, quem vai acionar a entrevista coletiva é o Gabriel, enquanto a gente aguarda pintar o link para essa entrevista, Marcão. Posso fazer um resuminho de ontem? Deixa eu dar os créditos aqui para a turma. O produtor desse apito final é o Gabriel Correia. Hoje temos reforço na produção, ô Marcão. Oi? Hoje temos reforço de última hora na produção. A Esther Fishborn chegou. A Esther tá aí, né? Isso, para dar aquela auxiliada com esse furacão da coletiva. Esther Fishborn, isso parece nome de cantora pop americana. Esther Fishborn. Na mesa de áudio está o Léo da Tinga, grande Léozinho. Acordou às 3 da manhã, irmão. E aí continua firme e forte. Na central técnica, Norival Santos e Edson Leandro. Sérgio Boas, Vinícius Sinotti e Luiz Henrique Benfica. Hoje não teremos o Paulette. E o Gabriel Correia participam do programa. Sabe onde está o Paulette, Marcão? Não. Ele está na Embaixada Brasileira, aliás, na sede da Secretaria Nacional de Justiça do Brasil, celebrando a naturalização do D'Alessandro. É verdade, ele disse que faria isso. Ele era o convidado de honra, né? Sim. Muito bem, parabéns para ele, né? Eu acho que faz muito bem. 992010949 é o recado para você mandar aqui. Fala, Benfica.
fiz essa brincadeira com o Paulette ontem, que ele iria na cerimônia. O nosso grupo acho que não gostou muito, não mandou que eu o representasse, viu, Marco Antônio? Não gostou, né? E agora o Tiger fica se arriscando. Aí. Tá, Igor? Esse cara enfrentou a torcida do Corinthians uma vez, a fiel, hein? Ele é brabo, né? Ele Ele é é brabo. baixinho, mas ele é brabo. Ele é querido, mas é brabo. Tá, e o que mais do Grêmio? Vamos lá. Ontem, Marcão, foi um dia muito movimentado, tá? A chegada do Grêmio em Porto Alegre, depois da derrota de quarta-feira para a Universidade Católica lá no Chile, o tricolor desembarcou no Salgado Filho. Teve um esquema de segurança muito forte montado pela Brigada Militar. A gente relatava durante o Esporte Notícias com o Matheus Dávila, que estava lá acompanhando o desembarque do Grêmio, só que tinham 3 torcedores do Grêmio esperando o time do aeroporto. Sequer protestar, Marcão. Só olharam o ônibus passar, os jogadores desceram na pista e foram direto para o ônibus que saiu ali pela Avenida Sertório. Só que aí na arena, onde a delegação desceu do ônibus para os jogadores pegarem os seus carros e irem para casa, teve o protesto mais forte. Cerca de 60 torcedores estavam por lá. A gente também registrou com o Matheus Dávila faixas de protestos ao Grêmio, como questionando onde está o futebol do time do Renato, questionando os jogadores. Na grade ali da arena, os jogadores iam pegar os carros e ouviam algumas vaias, algumas palavras de protesto dos torcedores. Nenhum tipo de violência, nem nada. Só depois que os jogadores desceram do ônibus, eles já se encaminharam para fora do entorno ali da arena, já saíram dali os torcedores, mas deixaram claro esse protesto. Chegaram a falar que ganhar o Grenal da próxima quarta-feira é uma obrigação. E imediatamente o presidente Romildo Bolzan passou o restante da tarde e noite reunido com pessoas ligadas à direção. E com o técnico Renato Portaluppi também teve reunião. A primeira com Paulo Luz, vice de futebol e vice do Conselho de Administração, e Renato, e depois conversou também com Carlos Amodeu. Reuniões que aconteceram na Arena. O Conselho de Administração também conversou com o presidente Romildo ainda ontem, onde traçaram o plano de tentativa de recuperação do Grêmio. E hoje pela manhã, a confirmação. O Grêmio não fará mudanças neste momento. No departamento de futebol, havia a expectativa da queda do executivo, Klaus Câmara, e do preparador físico, Márcio Meira. Não vai acontecer, pelo menos neste primeiro momento. Ontem a gente entrevistou no Esporte de Notícia o Adalberto Praz, vice-presidente do Grêmio, que prestigiou o Renato, diz que já tiveram momentos piores ainda à frente do Grêmio, onde a crise de atuações ruins ela também acabou chegando perto, mas que o Grêmio sempre conseguiu se recuperar. Um tom otimista do vice-presidente do Grêmio, que, diga-se de passagem, foi o único dirigente que nos atendeu ontem, Marcão. Foi muito elogiada a entrevista que vocês fizeram com ele. Parabéns. Aos que fizeram, né? E foi o único dirigente que nos atendeu. Tentamos todos do departamento Sim. de futebol, algumas principais figuras do Conselho de Administração. O único que nos atendeu foi o vice-presidente, o Adalberto Praz. Nessas horas, muita gente se encolhe, né? Não é o caso do doutor Adalberto Praz. E nem do presidente do Grêmio, só que está demorando para falar, né? Agora acabou de sair o link, Marcão, para a entrada na sala de imprensa. Eu estou, inclusive, abrindo no meu celular neste exato momento e já vamos posicionar na sala de imprensa. Não tem uma previsão ainda de quanto tempo deve demorar. Quem dos nossos vai perguntar? Eu e o JB. Eu vou perguntar pela rádio e o JB pela TV. Tá bom, ótimo. Então ficamos aguardando aí. Isso. Eu fico ao teu sinal aí. Ao teu controle. Ou do Gabriel. Posicionados na sala de imprensa, Marcão. Agora é só esperando mesmo o presidente Romildo aparecer. Vocês já mandaram as perguntas, Tiger? Não, já hoje, mandaram ou é na hora? Hoje vai ser diferente, Benfica. A primeira vez que o Grêmio realiza o estilo de entrevista coletiva como é feito no Inter. A gente se posiciona na sala de imprensa virtual aqui e fará as perguntas ao vivo. Primeiro para o presidente, depois para o treinador. Isso é muito bom, que bom. Porque senão pode ficar fria a entrevista, pode haver repetição de perguntas, né? Ninguém sabe o que o colega perguntou. É muito bom. Saúdo o Grêmio aí por essa iniciativa. É um momento de não esconder nada, de deixar que uma pergunta conduza, uma resposta, ela dê margem a uma outra pergunta. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Vamos aguardar então, tá para começar aí. E nós já vamos pôr no ar aí, em seguida, a entrevista coletiva. O Gabriel. Oi. Então, enquanto não começa aí, vamos atualizar o Inter? Vamos, claro. Vocês têm um controle aí, né? Eu tô com o coletivo aberto também aqui, então porque o Tiger... Avisa só aí, avisa. Isso, aí a gente já traz Ok.
se a possibilidade de se começar, como teoricamente está marcado para 12h30, vamos aguardar aqui. A contagem regressiva a gente vai acompanhando, a qualquer momento ela já pode começar. Marcão, vamos por partes. Vamos começar por coisas fora de campo, por algumas coisas fora de campo. Ontem a gente falou por cima sobre o D'Alessandro, a gente brincou agora há pouco também no programa, conseguiu a cidadania brasileira, e era algo até que, quando a gente conversou com o Rodrigo Caetano, tinha conversado com o Rodrigo Caetano há cerca de uma semana, ele falou que poderia demorar mais 3 meses. Demorou bem menos, demorou no máximo uma semana mesmo, desde o dia que eu troquei mensagens com ele. D'Alessandro agora é um cidadão brasileiro. E o que isso significa, Marcão? Que o Inter agora não tem mais problemas com estrangeiros para o Campeonato Brasileiro. Hoje, os clubes no Campeonato Brasileiro podem colocar 5 jogadores estrangeiros. Com o Guerreiro fora da temporada, o Inter ainda tem Saravia, Cuesta, Musto, Abel Hernandes e Leandro Fernandes. 5 jogadores, D'Alessandro não conta mais, então não tem mais nenhum problema. Lembrando que o Sarrafiori ontem foi oficializado no Curitiba, fica até o final do Campeonato Brasileiro por lá. Então, sem problemas agora quanto a quem será o gringo que vai ficar de fora? Qual será o estrangeiro que não joga? Agora, nada disso. Tudo normal. Agora já tem as 5 vagas com 5 jogadores disponíveis. Inclusive, Marcão e amigos, o Leandro Fernandes começa a ganhar espaço com o técnico Eduardo Cudê. O Cudê gostou das participações dele, apesar de terem sido poucos minutos, né, contra o Goiás e contra o América de Cali. Eu já não descarto ele jogar alguns bons minutos contra o Fortaleza, porque a escalação, Marcão, é um senhor quebra-cabeça. O Cudê não fala pra ninguém, ou melhor, fala, mas diz que não fala. A comissão técnica já deve saber quem ele quer colocar em campo, fisiologia, já deve ter conversado com ele quanto à situação de alguns atletas, porque o Inter tem a viagem agora para o Ceará, vai enfrentar o Fortaleza, fora de casa, uma viagem longa, e tem o Grenal, né, na quarta-feira. Então, vamos lá. Edenilson e o Moisés, os dois estão suspensos na Libertadores ainda. Então eles devem jogar nesse sábado. O jogo é às 7 horas, né? Às 7 da noite, no sábado. Eles devem jogar contra o Fortaleza. O Cuesta e o Praxedes, a suspensão já foi. E aí começa um quebra-cabeça, porque o Cuesta não jogou contra o América de Cali. Poderia jogar 2 partidas. Não veria problema, o Cudê não vê esse problema de um atleta jogar 2 partidas de sequência, tendo essa viagem. Para tentar montar um quebra-cabeça, Marcão, a gente poderia começar o time com o Lomba, esse é uma certeza. A lateral direita, o Saravia, ele parece que sentiu física, não sentiu nenhum problema muscular, mas a sequência de jogos, apesar dele ter sido poupado contra o Goiás, então eu colocaria o Rodinei, né, na lateral direita, apesar do Saravia poder aparecer. A zaga, com Zé Gabriel e Cuesta, ou até a possibilidade do Zé Gabriel ser poupado, mas aí o Moledo jogaria 2 jogos em sequência, essa é mais uma dúvida. Moisés na esquerda, porque não pode jogar a Libertadores. Lindoso ou Johnny, talvez preparando o Lindoso para a Libertadores, o Johnny possa aparecer. Praxedes, Edenilson e Patrick, aí podendo dar uma segurada no Bosquilha, que foi importante contra o América de Cali. Galhardo ou Leandro Fernandes e Abel Hernandes ou o próprio Leandro Fernandes. Essa escalação que eu estou passando, ela tem mais interrogação do que certeza, Marcão. Porque como muitos jogadores foram poupados contra o Goiás, né, o rodízio seguiu lá contra o Goiás, fica essa dúvida se aquilo foi para começar uma sequência importante de jogos, ou se foi, o Inter agora vai focar na Libertadores e aí o brasileiro pode ser deixado um pouco de lado. Então por isso eu coloco com muitas dúvidas. Eu estou tentando buscar com algumas fontes se elas me dão uma pista do que pode acontecer. Mas está difícil, viu, Marcão? Então o Inter hoje me parece mais um quebra-cabeça do que uma certeza aí de quem vai a campo. Pois é, muitas dúvidas, né? Bom, isso é um problema do técnico do Inter, porque ele não antes, revela né, nem Marcão? para a mulher dele. Porque antes a gente sabia que era sempre pro brasileiro, né? Então o rodízio era se o jogador tivesse de fato desgastado. Agora tem essa divisão de competição. Então já torna mais incerto quem vai a campo ou não, porque pode ser correr menos risco de lesionar e pode ser o risco de poupar. Então por isso que aí a gente tem hoje mais incertezas do que certezas porque que o Inter deve escalar. Tá certo. Nada do homem aí? Nada
Nada, nada, nada. Será que não estão pagando a indenização aí? E por isso está demorando? De alguém? Olha, Marcão. Aqui na contagem regressiva faltam 8 minutos e 35 segundos para começar a coletiva. Só que já alteraram umas 3 vezes, né? Então eu não posso confirmar com o tempo certo. O presidente vai dizendo assim, ó. 11, 11h15. 11h30. 11h40. A 1. Agora vai a 12h25. Me falaram que é 1h55 daqui a pouco. Aí, bom. Querem nos derrubar. Não, Mas a gente tá aí- na guarda. Qualquer coisa. E aí, a gente sabe, né? O rádio faz ao vivo, né, Marcão? Se chamarem durante o intervalo, a gente corta, volta. Claro, Já vamos fazer direto assim, a gente ó. vai se conversando. Então vamos antecipar o intervalo. Bora. E depois a gente volta já debatendo. E se entrar a live, né? Vamos embora. Peraí que eu tenho mais um recado para lá, para ler aqui, para lá. Peraí aqui, Pra ó, lá e pra cá a gente tá esperando os dois. Isso sim, ó, Marcão. tem aqui, o Ivan me mandou aqui, ó. Que é importante, ó. Porto dos Marés é uma pousada residencial localizada na Praia de Cima, na Pinheira. Que maravilha. 300 metros do mar em Palhoça, Santa Catarina. Oferece para locação apartamentos de 1 e 2 dormitórios, equipados com ar-condicionado, internet, wireless, churrasqueira e estacionamento coberto. Atenção para o telefone, em reservas pelo 48999 72 2523. Repetindo, 48999 72 2523. Ou acesse portodosmares.com.br e saiba mais. É Porto dos Mares, a pousada residencial localizada na Praia de Cima, na Pinheira. Não é das Marés, é Porto dos Mares, hein? Tá bom? portodosmares.com.br. Vamos para o intervalo, nós já voltamos com o apito final. Apito Final. Futebol em debate. Conheça a Insufilme Decoração, linha de produtos para envelopamento. Lá do presidente Romildo, é isso, Gabriel? Isso. Agora já saiu da contagem, vai começar agora já. Vamos conferir. Presidente Romildo Bolzan e o técnico Renato Portaluppi. Esperando começar. É o apito final aqui na Band. Vamos ver aqui se eu... Não tem áudio, hein? É pra ter o áudio aqui. Acho que... o problema é lá. É lá. O problema é lá. Aqui tá tudo com som, não tá saindo na... Entre o atual momento do Grêmio e a Bandeirantes, eu diria que o problema é no Grêmio. Não, é no Grêmio mesmo. Tá todo mundo reclamando nos comentários aqui que tá sem som. Ou seja, o presidente... Eu tô vendo aqui, eu não sei fazer tão bem a leitura labial, mas o presidente tá falando. Só que ninguém tá ouvindo, esse é o problema. Se ele estiver falando aí que o Cavani é do Grêmio ou qualquer outra situação demitindo alguém, ninguém tá sabendo, porque Alô, Grêmio! tá sem som. A culpa parece que é do preparador físico também. Vamos colocar na dele também, né? Mas... Tá falando, homem? É que eu tô sem o... Antônio. Não, de fato ele tá... Eu tô vendo aqui o vídeo, ele tá falando, só que não tem som a live. Alguém esqueceu de ligar o som. Se o Grêmio já constatou internamente que não tem som, avisa o presidente. O presidente espera só um pouquinho. Aí Agora avisaram ele. Agora avisaram ele porque ele olhou pro lado Por ali favor. e pararam de novo. Olha, Pelo amor de Deus, isso é que óbvio, né? espetáculo, hein? Fase do Grêmio. Que espetáculo. É isso aí. Leva o Cristiano Cardoso lá que ele arruma. Ninguém conserta. fica nervoso, né? Não, o Joãozinho não pode que ele tá no departamento médico. Agora Então, A gente quer refazendo a poupar o live. Grêmio. A gente quer poupar o Grêmio desse constrangimento e nós estávamos, todos nós pensamos a mesma coisa. Por favor, alguém avisa o presidente. Só quem estava lá não tinha essa iniciativa, gente. É porque talvez não favor. estivesse ouvindo, né? Não, mas se as pessoas estão ao lado de alguém, os mesmos recados que a gente recebe, Marco Antônio, não está saindo som, eles recebem lá também. Nas redes sociais. Sim. os comentários aqui.
Teve um até que tem o superchat lá, né? Que você dá algum dinheiro pra seu comentário ficar em destaque. O cara deu R$2, tá sem áudio, arruma. Tá todo mundo falando que tá sem áudio agora, olha. É que o Marcão falou sobre a fase. Quando a fase não é boa, os caras estão criticando agora até. Estão chamando de amadorismo da live, né? Pois é, rapaz. Que fase do Grêmio, hein? Que fase. Que coisa. Nem a live tá rodando direito aí. Vamos aguardar. Olha, Marcão, agora eu não sei se eu digo pra você seguir o nosso intervalo comercial e voltar, porque eu não sei se vai voltar tão rápido assim. O Tiger até me informou que já tá voltando, agora sim. Já tá voltando, vamos lá. Vamos ouvir então. Agora Inicialmente, nosso bom dia e boa tarde a todos. Agradecer essa oportunidade mais uma vez, tanto eu quanto o Renato. Estão aqui presentes o Paulo, o Susson, o Cláudio, o Amodeu e também nosso pessoal de imprensa. Agradecer a oportunidade de conversar com a torcida do Grêmio mais uma vez, fazer esse diálogo, esse debate, essa interação, essa explicação, essa forma de comunicação tão importante hoje e que reflete exatamente a preocupação que nós temos de manter nossa união, nosso compromisso de explicar e transparência com a torcida do Grêmio. Primeiro, fazer uma comunicação que, embora essa reunião tenha sido convocada com a situação de manutenção plena do departamento de futebol, nós estamos comunicando agora que não é mais nosso gerente de futebol, o senhor Klaus Câmara, desempenhou um relevante e importante serviço ao Grêmio. Essa situação aconteceu hoje pela manhã, depois da comunicação que foi feita à imprensa, mas nós estamos fazendo essa comunicação e cabe aqui dar um agradecimento todo especial a ele por todo o trabalho, empenho, desempenho e principalmente dedicação ao Grêmio. Que ele seja muito feliz no prosseguimento da sua carreira. Terceiro ponto para dar abertura a isso, e para nós é uma coisa extremamente importante, é dizer que ninguém aqui está dormindo nos louros das vitórias. Que ninguém aqui está simplesmente gozando tudo aquilo que foi construído nesses últimos 4 anos, de muitos campeonatos, de muito disso. Isso é um passado importante, é um legado, é uma memória e é um fato relevante do Grêmio. O Grêmio é um clube vitorioso. Mas também sabemos que para manter essa sanha de vitórias, esta importante trajetória, temos que replicar, dobrar, triplicar o trabalho e somente assim é que teremos condições de continuar vencendo. E é assim que nós estamos com essa visão do Grêmio hoje, é dessa forma que estamos encarando esse momento. Esse momento não é para ninguém baixar a cabeça, para ninguém ter problemas de dificuldade de entendimento sobre isso. Os diagnósticos internos são feitos, as questões internas são tocadas, nós fizemos as nossas avaliações, fizemos a nossa autocrítica, mas o que nos conduziu até o presente momento foi exatamente esta união plena do clube, do futebol, do torcedor, que nos levou até os dias de hoje de uma maneira importante com vitórias. E não são momentos como esse, que todos os anos tem episódios dessa natureza que vão manchar tudo isso e também não vamos deixar de fazer as nossas autocríticas, reconhecer nossos erros, mas principalmente tocar, duplicando o trabalho, as nossas questões de enfrentar tudo pela frente. Essa semana é uma semana extremamente relevante. Jogo contra o Palmeiras, Grenal pela Libertadores, jogo contra o Atlético Mineiro. Nós vamos juntos fazer exatamente a virada disso tudo, porque temos absoluta confiança em tudo aquilo que significa o que está sendo feito no futebol. No plantel, nos jogadores, na comissão técnica, no Renato, e vamos em frente exatamente colocando essa situação, não de duvidar, mas de confirmar as nossas certezas de que vamos dar a volta por cima e que nós estamos passando por um mau momento, mas somente jogando de uma maneira muito intensa e muito forte, nós vamos tocar para frente esse Grêmio, que é o que todos nós esperamos e é o que vai acontecer. Oi, presidente, bom dia. Quero que você fale do porquê da saída do Klaus, o que o Grêmio quer mudar com a saída do Klaus, o que o torcedor pode esperar de diferente agora, depois da saída dele, já que dentro de campo o desempenho não está agradando. Bruno Soares, da Rádio Grenal. É uma situação meramente funcional, interna, não temos que fazer exatamente especulações sobre isso, sobre aquilo. É uma situação que entendemos que era necessária a troca, é uma situação funcional, é uma situação de estratégia do clube, é uma situação de relacionamento, é uma situação que chegamos à conclusão que melhor para as partes seria exatamente fazer uma virada nesse tipo de condução e se justifica desta maneira. Não é nada pessoal, nada contra o trabalho, mas simplesmente uma situação que nos parece importante mudar o foco de algumas questões internas, de algumas questões de visão do futebol, e isso, a direção teve isso muito claramente para avaliar.
Presidente, tendo essa mudança, sendo somente essa mudança, o que precisa mudar do que vai ficar no trabalho, já que o senhor admite aí que é um momento mau, um momento que precisa de dar uma resposta dentro de campo, mas a resposta dentro de campo ela vai se dar como, presidente? De que maneira que o senhor pretende trabalhar para mudar essa situação dentro de campo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Estar juntos. Futebol não é uma situação que se faz sozinho, se faz solitariamente. Nem o treinador é solitário, tem a sua comissão técnica, nem o grupo de jogadores joga sozinho, um jogador não joga sozinho. Nem tampouco a direção é indiferente a tudo isso. A direção está junto. Esses ambientes, quando eles podem, às vezes, estar duvidados ou podem estar duvidosos, é muito mais externo do que internamente. Uma coisa é aquilo que se forma, às vezes, na paixão do torcedor, na pressão que se faz em cima das mídias sociais, das redes sociais, que hoje impressionam muito mais a imprensa do que propriamente nós aqui internamente. O que acontece basicamente hoje, essas pressões são reproduzidas e potencializadas pela imprensa, mas as mídias sociais é que estão comandando o processo. E se nós tivermos que nos influenciar definitivamente pelas mídias sociais, nós nunca mais teremos processos racionais, nem de bom senso, nem de equilíbrio para fazer os processos internos. Como é que a direção se coloca nesse processo? Se coloca exatamente de que estamos juntos e vamos superar essas questões e vamos superar bem. Vamos superar como sempre superamos em outros momentos difíceis que tivemos. Coincidentemente, o ano passado nós tivemos uma derrota para a Universidade Católica, mais ou menos nesse período, não da competição, porque ele fazia parte do nosso grupo, e esse ano aconteceu exatamente a mesma coisa. Serve para alerta, serve para isso, mas serve também para fortificar os laços de união, serve para fortificar os laços de relação com a torcida, serve para justificar isso e serve para fazer um apelo. Olha, nessa hora, ninguém vai nos tirar de uma situação que possa ser de dificuldade. Sabe quem é que vai nos tirar de uma situação? Nós mesmos. Nós não vamos depender do adversário, da imprensa, nós não vamos depender de ninguém. O gremista que é gremista se une, se junta, se coloca numa posição de solidariedade, vamos lá. O momento de crítica é um momento de crítica, o momento de estar, às vezes, fazendo a sua avaliação é um momento de avaliação. Isso ninguém vai tirar de ninguém, todo mundo pode fazer autocrítica, mas o momento também é um momento de nós estarmos juntos. E quando eu falo que nós vamos criar as condições de mudança, é exatamente a forma de estarmos todos nós amparados, conectados e principalmente juntos no processo interno que possa superar isso com a absoluta confiança de todos. Presidente, boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Donos da Bola e eu quero perguntar para o senhor, com a saída do Klaus Câmara e a necessidade de algumas alterações, pelo jeito o diagnóstico deu de que o Klaus Câmara de alguma maneira estava influenciando negativamente no momento atual do Grêmio. Se não mudar, se o Grêmio não conseguir reverter esse quadro e se o Grêmio seguir com resultados negativos, é possível que aconteça mudanças também na comissão técnica? E aí eu lhe pergunto diretamente, presidente, se o Grêmio perder o Grenal, a comissão técnica ela vai seguir? O senhor pode garantir isso? E esta situação é uma situação momentânea. E essa situação momentânea é uma situação que passa, ultrapassa. E não vai ficar, evidentemente, permanentemente. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós temos um elenco capaz de dar a volta por cima, um treinador capaz de dar a volta por cima. E, sinceramente, né, o pior diagnóstico de tudo isso é jogar a toalha. Ao contrário, nós estamos todos juntos no sentido de fazer a elevação da moral, do nível de confiança do grupo, do nível de confiança na comissão técnica e principalmente a avaliação de que o cenário que nós temos é um cenário de plena recuperação também. Acredite a torcida nisso. Portanto, não tem absolutamente a nossa avaliação interna aqui, tanto do corpo diretivo como também da comissão técnica, nos leva a dizer o seguinte: estamos convencidos que o melhor é ficarmos como estamos e vamos passar por isso. Presidente, o senhor falou há pouco que a decisão da questão do Klaus, né, ela surgiu depois desse comunicado que veio para nós da imprensa. O que aconteceu nesse período, né, para que de repente isso fosse uma mudança de tomada de decisão? E o senhor falou da questão de redes sociais, até me suscitou perguntar, o senhor saiu da sua rede social, né, porque o senhor era uma pessoa que sempre se comunicava com os torcedores, enfim, por ali. Então, se o senhor puder responder as duas questões, é o André Silva aqui da Gaúcha. Continuo me comunicando, saí do Twitter, sim, somente do Twitter, do Instagram, essas coisas, sabe por quê? Porque ambiente de loucura e ambiente de má educação e ambiente de ofensas não é um ambiente que gosto de conviver, não. Gosto de conviver no bom debate, gosto de conviver na educação, gosto de conviver com ideias, gosto de conviver com sugestões positivas. Agora, ofensa é um ambiente que, sinceramente, é dos fracos, é daqueles que não têm conteúdo,
é daqueles que raciocinam de uma maneira tacanha, e eu não quero conviver com isso, não preciso conviver com isso, e me ausento desse debate. Agora, querem conversar comigo, me telefonar, me mandar mensagens pelo WhatsApp de uma maneira educada, fraterna, e principalmente com críticas, sem nenhum problema. Se for educado, eu respondo e até leio. Agora, né, vamos com calma, que esse mundo virou terra de ninguém. Vocês da imprensa também são reféns disso. Vocês da imprensa são reféns disso. Vocês fazem pautas a partir das redes sociais. A imprensa, como disse, potencializa os problemas. Mas vocês são pautados hoje pelas redes sociais. E somos todos nós. E se nós internamente aqui no Grêmio ficar pautados por isso, eu repito, acabou os processos internos, acabou tudo aquilo que significa dizer o que está pensado, planejado, organizado, andando. E aí, se nós nos pautarmos por isso, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar só na opinião dos outros. Quem conhece as coisas internamente são os dirigentes, é a comissão técnica, somos todos nós. Então vamos ser razoáveis com isso, né? E a outra pergunta foi, o Klaus, na verdade, foi uma situação de comunicação. Quer dizer, esse debate já tinha, de certa forma, acontecido anteriormente. Hoje foi o momento de fazer a comunicação e tal, e então não é uma questão de hora. Foi basicamente uma comunicação que aconteceu e, portanto, foi um erro, às vezes, só de colocação no sentido da convocação dessa coletiva. Presidente, o quanto os resultados negativos das últimas rodadas no Brasileirão, também na Libertadores, alteram o planejamento do Grêmio para a sequência da temporada e também na questão das contratações? O que realmente tem aí sobre a questão do Cavani e alguma outra possível contratação? Jair Uba, da Rádio Galera. Não, se trabalha muito sobre isso, sim, se trabalha basicamente outras contratações, o plantel tem necessidade de algumas reposições, de alguns acréscimos, se trabalha sobre isso. Nós não estamos parados a respeito disso, não pode ter certeza a torcida que nós temos uma situação de avaliação muito concreta a respeito disso, sabemos aonde podemos trabalhar e temos que trabalhar. Né? O Cavani, repito, né? Se tiver abertura concreta no sentido de que o projeto de vida dele seja um projeto que venha para a América do Sul, o Grêmio vai conversar com ele mais detalhadamente a respeito dessas coisas. Mas é um projeto que passa necessariamente pela vontade dele, pela decisão pessoal dele. Nós não podemos, se ele tiver uma situação na Europa para avaliar, nós não temos como competir, vamos combinar isso, que fique muito claro a respeito disso. Nós não temos nenhuma situação de negócio com ele. Agora, temos uma combinação. Né? Se por acaso o projeto dele for vir para o continente sul-americano, nós vamos conversar com ele mais de perto para ver se temos um projeto viável para que seja executado. Bom dia, presidente. Presidente Romildo, o Grêmio vai passar por uma sequência muito difícil de jogos daqui para frente, o momento não é dos melhores. O quão definidor pode ser os resultados dos próximos jogos para o restante da temporada? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, isso é verdadeiro. Nós vamos passar por 3 jogos importantes, com 2 campeonatos sendo jogados, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e é aí que reside o desafio, né? Jogos importantes são exatamente para mudar a página, para mudar a situação de visão, para recuperar todo o processo que tínhamos anteriormente. E pode ter certeza que está no nosso horizonte exatamente essa situação de nos recuperarmos nesses 3 jogos. Vai ser difícil. Mas do ponto de vista dessa questão que diz respeito a qualquer outra mudança, esqueçam, nós vamos levar esse processo até o fim, porque esse processo nós temos segurança que esse processo aqui é um processo que se reverte facilmente. Presidente, boa tarde. Queria lhe perguntar a respeito do cargo que fica vago do Klaus, se vocês vão ao mercado buscar alguém para isso, para completar a temporada, e também se falou muito da preparação física, né? A torcida reclama da capacidade de preparação. Como superar esse problema, se é que isso no diagnóstico dos senhores é um problema? Eduardo Moura, do GE. Bom, em primeiro lugar, em relação ao Klaus, já comuniquei desde o começo que qualquer solução que vier é uma solução caseira, uma solução de casa. Nós vamos trabalhar nos processos internos do clube aqui para organizar essa substituição. Segundo, a avaliação da comissão técnica a respeito da preparação existe. Tá? E é uma situação que está dentro dos padrões normais. Eu não estou dizendo que nós temos problema de avaliação física, eu estou dizendo que nós estamos dentro dos padrões que possam ser refletidos de uma maneira que podemos melhorar. E isto vai ser melhorado, porque ali tem gente muito especializada, muito capaz e competente para organizar esse processo sem nenhum problema. Então, a questão da avaliação de preparação física fica no contexto da própria comissão técnica, ela que dá as respostas a respeito disso.
Aqui Perdemos tem o um pequeno problema aí, né? Tem mais uma pergunta. Agora pra ele. sim, Agora bom sim, dia, vamos lá. presidente. Presidente, a gente teve uma entrevista coletiva no início do ano, a gente relembra agora do início do ano, pelo que aconteceu recentemente, eu vou explicar, do Kahneman, que ele falou lá atrás que algumas pessoas que ficaram não representavam a camisa do Grêmio. E aí teve aquela postagem do Thiago Neves e uma resposta do Jael falando para ele, você sabe muito bem de quem é a culpa disso. A sensação é que as pessoas que vivem esse bastidor do Grêmio já identificaram algum ponto que está dando errado, né? Pelo que a gente vê de jogadores que estão aí dentro. Você sabe de quem eles estão falando, você também está por dentro disso, enfim, o que dá para traduzir para o torcedor que fica com uma pulga atrás da orelha quando ouve declarações como essas? Lambanças pessoais eu não posso deduzir, posso traduzir, mas não posso dizer o que é. Dizer o que aconteceu entre o Thiago e o Jael, eu não sei. Nossa decisão a respeito do Thiago foi uma decisão de clube e pronto. E se nós não estamos no direito de fazer isso, quem é que está? Quem é que está? Nós podemos fazer isso, e fizemos. Né? E a questão que diz respeito ao Jael, o Jael retrucou ele. Talvez o Jael saiba exatamente a quem ele se referiu, e eu acho que para mim ficou muito claro sobre isso, mas é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, por favor. O Grêmio não se envolve nisso, é uma questão meramente de conversa entre eles lá, e eu estou fora, não temos aqui do Grêmio nenhuma opinião a esse respeito. Segunda situação, a respeito do Kahneman, na oportunidade, o Kahneman fez essa manifestação, sim, e legítima. Para mim não tem nenhum problema. Se ele faz essa avaliação, o Kahneman continua sendo o jogador que é, e aquela indignação que ele trouxe naquele momento, natural de um ser humano, não posso fazer absolutamente nenhuma situação de repreensão sobre isso, mas, como sempre disse naquele momento também, quero repetir agora, eu gosto desse tipo de gente, que fala aberto, que fala franco, que fala na cara, e que vai para o campo, se dedica completamente ao jogo e é um jogador absolutamente insuperável do ponto de vista da sua capacidade de luta e da sua capacidade de visualizar e ter os valores do Grêmio presentes. Então, quem quiser fazer link, faz parte. Faz parte. Quem quiser fazer link, faz parte de um raciocínio que pode ser externado, entendeu? Mas a nós, internamente aqui, não diz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós temos segurança nos processos que acontecem internamente. Parou de novo? Deixaram o microfone fechado aqui. Vamos ver se... Vamos ver, não tá saindo a pergunta, vamos ver. Ele vai fazer toda a pergunta e vão avisar, acho que tá com o microfone fechado. O cara que tá perguntando tá com o microfone fechado. Isso, exatamente. Ó, voltou, acho que vai o aviso agora de que tava fechado. Aí o presidente Romildo tomando uma água, vamos ver aqui, vamos pra pergunta agora, mais uma trocou. Tudo bem, presidente? O senhor falou que o Grêmio vai encontrar os pontos e as mudanças vão ocorrer de acordo com aquilo que é necessário. Pelo visto, o senhor já entendeu que o problema do Grêmio não é a comissão técnica, falou que também não é a preparação física. O Grêmio já identificou esses problemas. Que avaliação o senhor faz para esse momento do Grêmio? É simplesmente um desgaste natural de um clube que vem jogando há 4 anos em alto nível e tem uma queda técnica? É jogador, é reforços? Qual exatamente é a avaliação que o Grêmio faz para esse momento que o Grêmio está vivendo? Gustavo Berton, dos canais Fox Sports. Não, é uma ótima pergunta, porque nós estamos em transição. Tá? Nós estamos em transição. 4 anos vitoriosos e estamos fazendo um elenco de transição, um elenco novo. Se tu fores fazer a avaliação dos clubes que, jogando, foram fazer essas transições de elenco e transições de time, tu vai verificar que tem time que está mais de 10 anos sem ganhar absolutamente nada. Tá? Então, essa situação que nós estamos jogando aqui, isso no Brasil inteiro, viu? Não faço referência a ninguém no Brasil inteiro, é só examinar o comportamento dos clubes que encerraram um ciclo importante e que nós estamos, na verdade, potencializando o nosso ciclo, nós estamos melhorando o nosso ciclo, nós estamos investindo no nosso ciclo com os conceitos que estávamos anteriormente. Nosso plantel tem praticamente metade dos jogadores formados em casa, a outra metade são jogadores vindos, mas um plantel misto nesse sentido. Jogadores estão sendo preparados para logo em seguida terem oportunidades importantes. Então, para nós, o que vale aqui, e isso é fundamental, é que o diagnóstico é que num ciclo, numa transição que está ocorrendo, nem tudo vai acontecer por questões de entrosamento naturalmente. E por não acontecer naturalmente, vão ter quedas técnicas.
E se nós não tivermos essa compreensão das quedas técnicas por conta disso, nós vamos ser oportunistas, vamos simplesmente dizer o seguinte, olha, o que estamos fazendo está errado, sem perspectiva de futuro. Então, essa perspectiva de futuro que nós temos está exatamente em compreender que essas quedas técnicas na transição de um elenco são possíveis de acontecer e estão acontecendo, mas que o potencial do elenco é tão grande que nós vamos dar a volta por cima sem nenhum problema. Essa é a nossa certeza e a confiança. Fora disto, é improvisação, fora disso é oportunismo e fora disto é sem convicção, que é a palavra mais em moda do futebol quando se tem uma situação dessa natureza. Então, eu vou dizer para vocês, nós estamos seguros que estamos com esse diagnóstico muito claro e que vamos dar tempo ao tempo para passar por tudo isso. De novo tá mudo ali. Alguns problemas com tecnologia aí nesse momento, viu, Marcão? Tá sem áudio. Essa pergunta tá sem áudio. Do Bueno tá sem áudio. Vamos ver aqui, então vai vir tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Presidente, bom dia, boa tarde. O senhor abriu a coletiva falando que o Grêmio não dorme nos louros, né, do sucesso, dos títulos, mas depois de 3 anos de muito trabalho vitorioso, enfim, de um exemplo para o Brasil todo, o que faltou em 2020? Por que 2020 não está se repetindo como nos anos anteriores? Aqui é Júnior Maicado, bairrista. Por isso, porque estamos numa transição de elenco, numa transição de grupo de jogadores e precisamos dar andamento e organizar tudo isso. Bom, se nós paramos 4, 5 meses, isso teve uma perda técnica tremenda? Teve uma perda técnica tremenda, sim. Mas, evidentemente, que o tempo vai nos recompor e o tempo vai nos ajudar a organizar novamente o elenco. Então, eu reputo essa questão uma questão muito interessante, muito importante. Nós temos 7 jogadores, agora vieram mais 3. Temos um grupo que já tinha uma parte aqui dentro, os jogadores que estão na base estão subindo, que estou repetindo a resposta praticamente, mas o nosso diagnóstico é que nós estamos em transição. E essa transição vai nos levar logo em seguida à consolidação dos diagnósticos que fizemos anteriormente. Tenho certeza absoluta disto. Então, vamos aguardar que isso efetivamente se recomponha e vai acontecer. Presidente, bom dia, tudo bem? Neste momento o Grêmio tem jogadores importantes, historicamente até falo, e dentro do futebol, fora, por lesão. Maicon, Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, PP. Nesse momento o Grêmio tem um jogo contra o Palmeiras, depois tem um clássico histórico no estádio Bertão. A internet se foi do colega Léo Miller. Trancou. Aguardando também aqui. Bom, aí acho que são as últimas já 2 perguntas aqui. O Renato vai falar depois? Pois é, Marcão, isso eu tava até em dúvida. Acho que sim. Senão ele seria só uma figura ali na coletiva, não faria muito sentido. Eu não tô acessando a live aqui, ele tá... Marcou. Vai de novo, Léo, que tava cortando. Bom, presidente, muito bom dia. O Grêmio tem jogadores importantes, historicamente, e dentro do futebol, nesse momento, por lesão. Maicon, Jeromel, Kahneman, Jean-Pierre, PP. A retomada do Palmeiras e o clássico Grenal, o clássico histórico com a unidade de Beira-Rio, passa pela recuperação desses jogadores. Daqui a pouco alguém pode ir para o sacrifício para esses jogos. Leonardo Miller, da RBS TV. Dirigir o Renato, né? O sacrifício desses jogadores não é razoável, que eu vou te responder pela lógica, pelo bom senso, não é razoável que tu exija um comprometimento, um agravamento de lesão para um jogo dessa natureza. Não. O Grenal é importantíssimo, sim. O Renato vai jogar com aqueles que estão sãos, inteiros e com o que tem de melhor. É isso que vai acontecer no meu modo de ver. E muito antes do que lamentar uma sequência que temos pela frente, eu estou saudando essa sequência que vem pela frente, porque é o desafio. É um momento que nós temos para dar uma certeza técnica do que estamos fazendo. Jogar contra o Palmeiras, jogar contra o Internacional, jogar contra o Atlético, são 3 jogos dificílimos, mas pode exatamente reafirmar. E é o desafio, reafirmar exatamente o momento da nossa recuperação. Agora vamos à entrevista do técnico Renato Portaluppi. Aguardo vocês entrando na sala. Daqui a pouco então já vem o técnico Renato Portaluppi, Marcão. Vamos aguardar aí na ordem. Vai falar o homem. Agora, só vamos aguardar aqui se vai. Já vem a primeira pergunta, vamos lá. Oi, Renato, bom dia. Boa tarde, né? Renato, o presidente foi perguntado sobre a manutenção do trabalho
e não garantiu que terá continuidade a comissão técnica em caso de derrota no Clássico Grenal. E nas redes sociais, Renato, até o momento, a gente nunca tinha visto você ser tão criticado pela torcida. Há uma pressão muito grande da torcida em cima do seu trabalho. Como você recebe essas críticas da torcida e também o presidente que não garantiu a continuidade do trabalho em caso de derrota no Grenal? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Oi, Bruno, eu estou aqui, escutei a tua pergunta e dirigida ao Renato, mas com todo respeito, eu não falei isso. Só para ser, quer dizer, a integridade intelectual de uma pergunta tem que ser baseada em fatos concretos. Não houve eu não fiz essa afirmação. Me desculpa. Fiz ao contrário, reafirmei o contrário. Abrir para ele fazer a pergunta de novo. Vamos ver aqui agora, vamos ver se ele vai deixar, o presidente vai deixar Bruno, ele se quiser fazer a pergunta, não foi isso que o presidente havia falado. Tá certo. Vamos lá. Renato, então, em cima das manifestações da torcida, então, peço desculpas ao presidente, eu não consegui ver ele confirmando a manutenção do Renato em caso de derrota no Grenal. Mas em cima das críticas da torcida, Renato, eu pelo menos nunca tinha visto a torcida criticar tanto o seu trabalho desde a sua chegada aqui, completando 4 anos hoje. Como você recebe essas críticas e os pedidos de saída do clube? Boa tarde a todos. Eu acho que quem trabalha no futebol ele tem que estar preparado para tudo, inclusive para as críticas. Agora, vejamos, o presidente foi muito feliz no momento que ele falou que nós estamos em transição, e estamos mesmo. Às vezes as pessoas não pensam, antes de falar, nos problemas que o clube está vivendo. Por exemplo, nós temos 7, 8 jogadores importantíssimos no departamento médico. Temos aí vários jogadores chegando de outros clubes, até se entrosarem, até o treinador ter todo mundo em mãos para poder colocar em campo o que há de melhor, é uma diferença muito grande. Nós estamos aí com um monte de garotos vindo da base, que tem nos ajudado bastante. Agora, uma coisa é o Grêmio jogar do jeito que sempre jogou, da maneira que a equipe sempre foi vencedora. Outra coisa é você mudar a equipe a cada partida com vários jogadores. Então, fica muito difícil você ter praticamente 80%, 90% da tua equipe no departamento médico. Então, é uma responsabilidade muito grande, às vezes, principalmente se tratando de Libertadores, passar essa responsabilidade para a garotada. E mesmo com jogadores experientes jogando, o entrosamento ele é totalmente diferente. Então, o que o torcedor precisa é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma com todo mundo, porque, infelizmente, nós somos culpados aqui dentro do clube, porque nós viciamos o nosso torcedor a vencer todos os jogos. Então, quando eu falo as coisas para o torcedor ter calma, é justamente por isso. Como que você vai colocar em dúvida um trabalho de 4 anos, um trabalho de todos os departamentos, onde o clube conseguiu vários títulos, e de repente, por nós não estarmos, veja bem, isso coloquei inclusive ontem para o presidente, vamos falar que o momento do Grêmio, ele não é bom. Mas não vamos colocar que o momento do Grêmio é péssimo. Vamos colocar que o trabalho, no momento, com os resultados, ele se torna assim mais ou menos. Nós sabemos que a gente precisa melhorar. Mas aquilo que eu falei, em primeiro lugar, vamos tentar recuperar todos os jogadores, entrosar os jogadores que estão chegando e recuperar os jogadores que estão no departamento médico, que o nosso grupo ele é muito bom, ele é muito forte, desde que todos os soldados estejam prontos para as batalhas. Outro caso que eu quero falar para vocês é o seguinte, vamos lá. Na concepção, e eu respeito as críticas, e a gente aprende com ela também, mas quando há maldade em algumas coisas, aí fica um pouco difícil. E eu vou mostrar isso para vocês no sentido de que, volto a repetir, o momento do Grêmio não é bom, não é péssimo também. O momento do Grêmio é mais ou menos. Temos que melhorar? Vamos melhorar. No momento que eu falei que todo mundo sai do departamento médico. O Grêmio não começou ainda a jogar a Copa do Brasil, porque o Grêmio entra nas oitavas. Uma competição. Segunda competição, Libertadores. O Grêmio empatou o Grenal, que é sempre um jogo muito difícil, mesmo sendo na arena. É um clássico, e você sabe o quanto é difícil jogar um clássico. Então, o Grêmio empatou o clássico. O Grêmio estreou na Libertadores fora contra o América, vencendo. É muito difícil você vencer fora de casa, principalmente se tratando numa estreia na Libertadores. O Grêmio ganhou. Agora o Grêmio perdeu para a Católica. O Grêmio agora tem mais 3 jogos em Porto Alegre. Sendo um Grenal, contra a Católica, contra a América, na Arena.
O Grêmio tem 4 pontos, o líder do turno é o Internacional com 7 pontos na tabela. Pois muito bem, o Grêmio depende de todas as suas forças para classificar em Porto Alegre. Então, vamos colocar assim, o Grêmio não está excelente na Libertadores, o Grêmio está bem na Libertadores. E com certeza nós vamos melhorar, porque nós temos jogos em casa agora. Vamos para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, muita gente está fazendo, eu costumo falar, uma tempestade no copo d'água. Então vamos lá, vamos fazer essas contas. O líder do campeonato é Internacional, 20 pontos. O Grêmio tem um jogo a menos contra o Goiás. Se o Grêmio vencer essa partida contra o Goiás, o Grêmio vai a 15 pontos. O Grêmio fica a 5 pontos do líder. 5 pontos do líder do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, essa é a pergunta que eu não consigo achar a resposta, que vocês não conseguem me dar. Onde está a crise do Grêmio? O Grêmio não vem jogando bem? Sim, o Grêmio não vem jogando bem. Mas por todos esses problemas nossos que eu acabei de falar, os jogadores estarem no departamento médico e um monte de jogadores chegando. Então não vai ser da noite para o dia nessa transição que o Grêmio vai jogar tudo aquilo que ele sabe. Agora, falar que tem crise aqui dentro do Grêmio, não. Vamos falar que o Grêmio precisa melhorar. Sim, é o que eu falei. O Grêmio não está bem, mas também não está péssimo. Então isso tudo que vocês estão falando sabe, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Os comentários que o presidente acabou de bancar toda a comissão técnica, porque ele sabe que ele pode confiar no nosso trabalho. Aí eu vejo algumas pessoas falando assim, a quem perdeu o Grenal, o treinador que perdeu o Grenal vai embora. Gente, é uma outra coisa que realmente eu não tenho nada a ver com o Internacional, bem pelo contrário, eu trabalho num grande clube que é o Grêmio, mas o Internacional é um grande clube também. Vocês estão falando do Cudê, o Cudê é líder do Campeonato Brasileiro. Se ele perdeu o Grenal, ele não é bom, ele tem que ir embora. Se o Renato perdeu o Grenal, na cabeça de vocês, tem que ir embora porque ele não é bom. Quer dizer, então, vocês estão avaliando o treinador em 90 minutos. Então, se perde, é ruim. O que ganha, passa a ser bom depois de 90 minutos. No dia seguinte, ele passa a ser bom. Se ele não ganha, ele é ruim. Gente, vamos pensar um pouquinho mais antes de escrever, antes de falar certas coisas. Volto a repetir, eu respeito toda a opinião de vocês. Não sou contra as críticas, bem pelo contrário. Agora, no momento que as críticas são concretas, aquela crítica construtiva, entendeu? Agora, querer colocar na cabeça dos torcedores certas coisas para fazer com que o nosso ambiente fique ruim, o ambiente do Grêmio não vai ficar ruim nunca, pode ter certeza disso. A maior prova está aqui do meu lado, o presidente, a diretoria está aqui na minha frente, e eu com o meu grupo. O nosso ambiente ele é muito bom mesmo. Mas a gente sabe, como eu já falei para vocês, que a gente precisa melhorar, e a gente trabalha para isso. Agora, ninguém é mágico para ter 8, 9 jogadores do departamento médico, chegando 8, 10 jogadores, e da noite para o dia o Grêmio jogar tudo que ele sabe novamente. Calma, que daqui a pouco, nada melhor do que um dia após o outro, uma partida após a outra também, para o Grêmio encontrar novamente seu caminho. Bom, Renato, talvez essas críticas que você e o grupo de jogadores do Grêmio tenham recebido são pela sequência de empates, né, que o Grêmio teve muito grande, e muito também pela atuação na última partida, onde o Grêmio foi, na visão de todos, e você admitiu isso, que foi a pior partida, né, que você teve no comando do Grêmio nos últimos tempos. O Grêmio foi amplamente dominado pela equipe da Universidade Católica. Você não vai ter todos os reforços para as próximas partidas, talvez volte 1, volte 2, e como dar essa resposta imediata em campo? Essa é a pergunta que a gente faz. Como em campo resolver todos os problemas que estão acontecendo e que foram apresentados principalmente nesse último jogo? O Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, eu acabei de falar, ninguém é mágico. A gente sempre procura jogo a jogo melhorar. Você vê que, mais uma vez, para a próxima partida, como vai acontecer depois na outra partida, são vários desfalques, vários jogadores diferentes. Então, o entrosamento ele é muito importante. E no momento que você não tem esse entrosamento, certas coisas acontecem negativamente dentro do campo. Infelizmente. Como aconteceu na última partida. Então a gente não está aqui, na próxima partida tem que voltar a jogar tudo que sabe, tem que ganhar, porque senão as coisas não vão acontecer, as críticas vão continuar. Faz parte, quem trabalha com futebol sabe o quanto é difícil, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso pensamento aqui dentro, e esse pensamento eu estou expressando para o nosso torcedor. Nessas horas tem que ter calma, porque eu pergunto para vocês, digamos, e isso não precisa o presidente tomar uma decisão,
que eu sempre vou respeitar. Amanhã depois do jogo de domingo, depois do Grenal, depois do jogo do Atlético, se eu achar que eu estou atrapalhando, eu vou ser o primeiro a sair. Você pode ficar tranquilo. Eu jamais vou ficar, principalmente no clube que eu amo, minha família toda é gremista, e que eu me dedico há 4 anos, e hoje, inclusive, está fazendo 4 anos, com o maior orgulho estou aqui, à frente desse grande clube. Então, no momento que eu não estiver me sentindo bem, no momento que eu achar que eu estou prejudicando o trabalho desse clube aqui, eu vou ser o primeiro a sair. Eu resolvo sempre esse problema em 2 minutos com o presidente. Não tem, até porque toda vez que eu fiz o meu contrato, e o presidente, a testemunha está aqui do meu lado, a diretoria está aqui, eu não coloco R$1 de multa. E eu poderia colocar milhões, como muitos treinadores fazem, entendeu? E aí fica, né, no dia a dia discutindo, brigando, né, querendo bronca para ser mandado embora para levar multa. Eu não sou desse tipo, não tenho nem R$1 de multa. Então, é caminho aberto, porta aberta para entrar e para sair sem problema algum. Então não vai ser o Renato que no momento que sentir que está prejudicando o trabalho desse clube aqui, que vai querer ficar aqui. Não, pode ficar tranquilo que essa decisão eu mesmo vou tomando do presidente, e respeito sempre a opinião do presidente como da diretoria. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo, eu não estou aqui para no próximo jogo ter que ganhar, senão você mandar embora. Não tem problema algum, o presidente não vai me mandar embora, eu não vou brigar com o presidente, eu mesmo vou chegar no presidente e falar, e agradecer o momento. Mas o momento agora é de tranquilidade, de trabalho e de retomar o rumo, o caminho das vitórias. Renato, a gente segue ao vivo aqui no Donos da Bola e também no apito final, e eu queria que tu falasse com esse torcedor que está um pouco indignado com as últimas atuações que o Grêmio vem tendo e que cobra algum tipo de mudança. O presidente Romildo, de alguma maneira, te cobrou sobre as atuações recentes do Grêmio, porque vocês mesmos admitiram que é preciso melhorar, Renato. Vai melhorar executando alguma mudança ou tu achas que vai melhorar seguindo o que o Grêmio está fazendo atualmente? Igor Jank, da Bandeirantes. A gente sabe que precisa melhorar. Agora, eu volto a repetir, o desempenho do Grêmio, ele não é bom, mas não é péssimo, como muita gente está falando. Eu acabei de falar os números para vocês. E não vai ser da noite para o dia com essa quantidade de jogadores novos que estão chegando, que a gente precisa entrosá-los no grupo, e com 8, 9, 10 jogadores no departamento médico, que de repente a gente vai resolver todos os nossos problemas da noite para o dia. A gente trabalha para que a gente retome o caminho da... O problema no som é local, só para informar a audiência. A transição, o desempenho, o que a gente faz. No dia a dia a gente trabalha sempre para buscar o melhor do clube. Nem sempre é possível. Aí eu falo para vocês, tá bom, digamos, saiu o Renato, chegou o treinador aqui. Aí eu pergunto para vocês, quantos dias vocês vão dar para o próximo treinador? Quanto tempo vocês vão dar para ele poder trabalhar tranquilamente? Daqui a pouco vocês estão querendo que o treinador assine um contrato que, olha, por vitórias. Temos 20 jogos. Se tem que ganhar 18, pode empatar uma e pode perder outra, se não ser mandado embora. Daqui a pouco vai acontecer isso. Eu vejo alguns treinadores de São Paulo, olha que ponto que nós estamos chegando no campeonato, no futebol brasileiro. E isso, todo mundo é culpado, inclusive vocês da imprensa. Inclusive vocês da imprensa são culpados. Olha que ponto que nós estamos chegando. Eu vi, ninguém me contou, eu vi algumas entrevistas de alguns treinadores, inclusive alguns comentários de vocês da imprensa, no Brasil todo, que os treinadores hoje em dia estão armando esquema para não perder o jogo, para se manterem no cargo. Aí amanhã depois vocês mesmos vão cobrar dos treinadores e dos times por que não estão jogando um futebol bonito, por que não estão jogando um futebol ofensivo. Aí eu pergunto para vocês, e aí? O que vocês querem? Aí o treinador dá uma declaração que está jogando conforme depende do emprego dele, jogando de uma maneira totalmente diferente para se manter no cargo. E aí a gente vai ver futebol competente, a gente vai ver futebol bonito, a gente vai ver um futebol para frente. Quando? Como? Se vocês não deixam o treinador trabalhar. Eu não estou nem falando por mim. Graças a Deus, hoje está fazendo 4 anos, estou muito satisfeito aqui no Grêmio. Eu acho que eu ajudei a fazer muita coisa nesses últimos 4 anos. É só voltar um pouquinho no tempo e ver o que estava acontecendo 4 anos antes, entendeu? 4 anos antes, e ver o que aconteceu nesses últimos 4 anos. E a gente sempre trabalha para buscar o melhor. Agora, fica difícil, volto a repetir, não estou falando por mim não, mas eu estou defendendo a classe, a profissão dos treinadores. Fica difícil para o treinador chegar no clube e saber que se não ganha o próximo... Só para quem está ligando no rádio agora, o problema do som é na coletiva, né? Então estão todos com os problemas, vão continuar ouvindo o Renato. Aqui do nosso lado, aqui, o nosso inimigo, no bom sentido, o Cudê, que eu acho ele um grande treinador, está fazendo um grande trabalho, é o líder do Campeonato Brasileiro e vocês estão botando ele em questão.
se ele não ganha 3, 4 jogos, ele já não é mais bom. Ele é ruim. E o que serve, então, para o treinador que não ganha? O que ele é? Péssimo. Qual é o treinador que é bom para vocês? O que faz 30 jogos e ganha 29, empata 1? Ninguém perde. Eu acho que o maior exemplo ontem, nós tivemos do próprio Flamengo, né? Tomou 5. O Flamengo, que na minha opinião é o melhor plantel do Brasil, disparado. Tomou 5, com os titulares. E aí, tá tudo errado. Tá tudo errado, então. Então, toda semana o treinador vai ser mandado embora. Às vezes é difícil entender algumas opiniões de vocês da imprensa. A crítica por parte da imprensa, ela é sempre muito bem-vinda, pelo menos para mim. O que eu não vou admitir é, de repente, a maldade de certas pessoas, não só comigo, mas com o meu grupo, com a diretoria, com o presidente. Aí o cara não coloca o pensamento na cabeça, ele coloca o coração na frente, entendeu? E aí, de repente, a gente dá, né, retruca, a gente devolve, aí a gente é mal educado, a gente não aceita as críticas. Olha, eu estou vacinado no futebol com críticas, com elogios. Eu, graças a Deus, sou um vencedor. Então, eu não me preocupo com essas coisas, mas às vezes eu vejo aquela maldade, aí de repente a gente espeta desse lado aqui, fala o nome da pessoa e chama, né, certas coisas, a pessoa não gosta. Um dia um pensamento, vai conforme o vento. Ganhou é bom. Perdeu é horrível, é ruim. É a mesma coisa o comentarista, se ele faz 3, 4 jogos e faz alguns comentários ruins, entendeu? Que faz parte. Às vezes o cara não está no dia dele, não está enxergando certas coisas no jogo. Faz parte. Você vai falar que esse comentarista é ruim? Não. Ele foi mal naquela partida. Fez um comentário infeliz no outro jogo. Agora vai falar que o cara é ruim? É a mesma coisa um treinador, é a mesma coisa um jogador, é a mesma coisa um dirigente, um presidente. Mas aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Só é bom quem ganha. E olhe lá, hein? E olhe lá. Que até o bom, quando ganha todos os jogos, ele passa a ser ruim. Infelizmente, é assim que algumas pessoas, ainda bem que não são todas, que pensam dessa forma. Renato, boa tarde. Bom, já que você falou a respeito dessa situação aí, em relação, né, a algumas críticas que são feitas em alguns momentos, enfim, eu queria que você, Renato Portaluppi, avaliasse o Renato Portaluppi treinador, onde ele acerta, onde ele erra, para não ficar só no que o jornalista ou que o torcedor fala a respeito do trabalho do Renato. Queria saber do Renato uma avaliação ou uma autoavaliação do trabalho dele nesse momento no Grêmio, aqui é o André Silva da Gaúcha. Obrigado. Dá comida pro teu cachorro, André, ele tá com fome, em primeiro lugar. O problema segue sendo o som lá na coletiva do Grêmio. Olha que eu amo cachorro, né? Inclusive, eu tô com muita saudade do meu cachorro. Tá duro? A avaliação que eu faço, eu não tenho que fazer a minha avaliação. O que eu posso falar para vocês com todo o respeito, Andrezinho, são os meus números. A minha resposta são os meus números. Ponto. Quem tem que me avaliar são vocês da imprensa. Eu volto a repetir. Eu gosto de receber críticas, até porque às vezes muita coisa eu não posso estar vendo e com a crítica eu passo a enxergar. Agora, é que eu falo, as críticas absurdas que algumas pessoas estão colocando o coração na frente e não a cabeça, de que aqui do meu lado uma pessoa que é vencedora nos últimos 4 anos, eu não preciso puxar o saco do presidente de maneira alguma, mas é uma pessoa vencedora. O que esse presidente está fazendo por esse clube é um trabalho extraordinário. É um presidente vencedor. É um presidente como todo o nosso grupo aqui, diretoria, torcida, em 4 anos ganhamos muitos títulos e a gente trabalha no dia a dia para ganhar mais. Esse é o nosso trabalho. Então eu não tenho que avaliar o meu trabalho. São os meus números. São os meus números. E hoje, volto a repetir, graças a Deus, com o maior orgulho eu estou falando isso, e por ser gremista também, eu faço 4 anos no clube. Sabe quando que hoje em dia um treinador vai durar 4 anos no clube? Nem o ET, se descer aqui na Terra, ele vai conseguir trabalhar tanto tempo no clube. É a cobrança muito grande em cima do treinador. Não estou falando de 4 anos. Hoje em dia, para você ficar num clube 1 ano, já é muito difícil. Então, eu estou cercado de pessoas vencedoras. Eu tenho um grupo maravilhoso. Vou falar
3 horas com o presidente. Eu gosto de conversar com ele, eu gosto de ouvir, ele gosta de me ouvir. A gente sempre teve linha direta. E é esse importante diálogo que existe entre a gente. Então, o trabalho extraordinário que ele faz juntamente com a diretoria. Eu tenho um grupo maravilhoso, um grupo vencedor, que eu sempre vou estar aqui na frente das câmeras, dos microfones, defendendo o meu grupo, porque eu trabalho com um grupo maravilhoso. Mesmo a gente perdendo alguns jogadores importantes, a gente forma outros jogadores na base, que é um trabalho importantíssimo em qualquer clube também. O Grêmio vende, o Grêmio traz, o Grêmio junta a garotada, junto com os jogadores mais experientes. O Grêmio continua sendo um clube vencedor. Então, o que eu quero passar essa mensagem para o nosso torcedor é ter um pouco de calma, gente. Qual é o clube que não fica 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer? E mesmo assim, os números estão aí que eu acabei de falar para vocês. Se o Grêmio vencer o jogo atrasado dele, o Grêmio fica 5 pontos no Campeonato Brasileiro do líder. Então, se as coisas não estão do jeito que a gente quer, é por todos esses problemas que as pessoas têm que entender, inclusive vocês da imprensa. Vocês podem me criticar à vontade, mas aquela crítica, sabe, normal. Não quer colocar na cabeça do nosso torcedor que nada é bom aqui dentro do Grêmio. O presidente é ruim, o treinador é ruim, os jogadores são ruins. Peraí, mas há 15 dias atrás o Grêmio deu uma volta olímpica. O único título, a única competição que o Grêmio disputou esse ano, o Grêmio foi campeão. Mesmo perdendo 3 jogos, o Grêmio foi campeão do estadual. O Grêmio ganhou várias competições. Depois de 4 anos, o Grêmio não ganhava um título nacional há quanto tempo? Há 15 anos. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo há 4 anos, a gente faz o seguinte: enterra, da noite para o dia. Vamos enterrar. Não vale mais nada. Ele foi feliz também no comentário dele. E imagina outros clubes que estão aí em volta, repetindo, não tem nada a ver com o nosso rival aqui não. Mas no Brasil todo, quantos clubes estão sem vencer um campeonato há quantos anos? Aí eu volto a repetir, infelizmente nós somos culpados, né, presidente? Porque nós dissemos ao nosso torcedor a ganhar todos os jogos. Então eu quero que o torcedor, calma, o Grêmio não vai ganhar todos os jogos. O Grêmio disputa competições, é a reta final, é a chegada lá, é o nosso trabalho para buscar mais títulos. Para isso a gente trabalha. Então o torcedor tem que acreditar no nosso trabalho, o trabalho de todos os departamentos aqui dentro do Grêmio. Que a gente sempre procura o melhor para o clube e para o nosso torcedor. Tem sido assim durante 4 anos. Agora, falar que está tudo errado, uma sequência de jogos que não tem um time no mundo, que não passe por isso, aí fica um pouco complicado. Aí, Marcão, o Grêmio até parou agora a coletiva, vai arrumar a questão do áudio, então deve Uma seguir pena, depois. né? Uma pena, tá tão boa a coletiva. As respostas estão boas. Mas o som tá muito ruim. Fica, para quem tá ouvindo, é desagradável, né? Fica bastante ruim. Mas muito interessante a entrevista coletiva aí do Renato, a do presidente também, claro, pontos esclarecedores. Eu não sei como é que está a situação lá. Podemos fazer um break aí? Podemos. Vamos fazer um break aí. Bora. E eu quero abrir para os companheiros fazerem o debate, analisar tudo isso que está acontecendo, que foi dito aí, porque ainda não vimos os nossos comentaristas. O programa precisa de mais algumas horinhas hoje, Marcão. Então tá, vamos tirar o Milton Cardoso e fim de pau. Isso aí. Tá? Bom, eu estou defendendo meu grupo, né, cara? Isso aí. Defendendo meu grupo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o grupo de debatedores do apito final. 1h18, de volta com o apito final. Terminou a live aí, Gabriel? Ainda não. Ainda segue que tem mais uma pergunta, tá acontecendo. Mas não tem nada... Não, agora há pouco ele falou sobre a questão de desgaste, que é natural, que ele faz o teste com os jogadores para ver quem pode jogar ou não, e aí a coletiva vai seguindo. Tá bom. Eu quero liberar para os companheiros aí debaterem, mas eu tenho que ler aqui os textos. Mesmo no inverno, não descuide. Abertos os debates aqui, né? Demoramos para abrir para os debates hoje, em razão da live aí, da entrevista coletiva do presidente do Grêmio e agora a entrevista coletiva do Renato Portaluppi. Considerações, senhores? Bom, a gota d'água para o Klaus Câmara eu já descobri. Já, Sérgio? Ele já descobri. Ele fez críticas à inclusão de um dirigente numa viagem do Grêmio.
ele disse assim: como levar um dirigente e me deixar em Porto Alegre? Criou um ambiente ruim para ele mesmo e o conselho de administração estava já pressionando a saída dele, porque uma outra situação, ele estava puxando a corda para um lado e estava tentando estabelecer, eu não quero, essa palavra é minha, tá? Essa palavra é minha, criar panelinhas dentro do Grêmio. Puxa, então, motivo para sair mesmo, né? Para ser Exatamente. tirado. O presidente Romildo Bolzan Júnior, ontem eu trouxe essa informação, viajou para o Nordeste. A ideia era de convencer o Renato para demitir o preparador físico e o Klaus Câmara. O Renato conseguiu segurá-los e deu para ficar ainda com o preparador físico, né? O preparador físico permanece com o apoio do presidente do clube, mas o Klaus Câmara aí sim era uma cabeça inegociável. Fala, Benfica. Tu tá um pouquinho baixo, Benfica. Pois é, eu vou pedir então uma não, ajuda da agora mesa, tá bem. Marco. Eu acho que tu tava falando longe do microfone. Não, tudo bem. O Marco Antônio, uma mudança na preparação física nesse momento não teria o mínimo efeito para os jogos de domingo, Grenal e até no outro fim de semana. A preparação física é um trabalho de longo prazo, porque mudam os métodos, a musculatura tem que se adaptar aos métodos do novo preparador. Então não adiantaria nada mudar o preparador físico. Acho que o Grêmio poderia fazer uma mudança. Talvez as pessoas não gostem, Marco Antônio, mas eu ouvi atentamente tudo que o Renato disse. O Renato segue com o pensamento mágico de que agora em diante as coisas vão começar a melhorar, mesmo faltando tantos jogadores. Eu acho que o Renato ele não está conseguindo mais fazer com que o time jogue. É uma pena dizer isso, porque se trata de um excelente treinador. Excelente treinador. Os títulos recentes dele comprovam isso. Então eu acho que o Grêmio teria que fazer uma mudança na comissão técnica. Vamos me perguntar quem seria? Bom, eu não sei. Aí a responsabilidade é dos dirigentes. Eu acho que é pensamento mágico entender que tudo vai começar a se modificar já a partir dos próximos jogos. A não ser, Sérgio, que ele mude tudo taticamente para o próximo jogo. Sim, mas trocando que o Grêmio pare de perder. Trocando o técnico, naturalmente trocaria o preparador físico, né? Não, também. Esse preparador físico é do Renato. Mas também ele teve bastante tempo para trabalhar e a produção é ruim, né, Benfica? Do preparador ruim, físico. Sérgio. Eu vou de novo aqui lembrar o que disse o Pauletti, que hoje, infelizmente, não pode participar. Às vezes, você, antes de tentar ganhar, você precisa evitar a derrota. Não é possível que o Grêmio não estanque essa sangria. Da maneira como o Grêmio está jogando, é uma maneira equivocada. O Renato vai ter, por exemplo, contra o Palmeiras, joga em casa, acho que tem que ter cautelas, mesmo sendo em casa, porque uma nova derrota vai gerar um clima ainda muito pior. Agora, o Klaus Câmara estava... E para mim, ambiente conta muito em futebol. E eu estou trabalhando desde ontem, entrei em campo como repórter para chegar a algumas informações com pessoas confiáveis. E uma outra informação que eu até coloquei lá no meu vídeo no YouTube, e muitos gremistas não gostaram, muitos me criticaram, sem problema algum, foi o seguinte: o Grêmio concorda que demorou para desfazer. Eu coloquei um dos motivos da crise alimentar a contratação do Cavani. O Grêmio concorda, de uma certa forma, que demorou para desfazer essa especulação, que não foi criada pelo Grêmio, mas alimentada por ele. E que aquele vídeo, a live aquela, foi um desastre, né? Convenhamos, aquela live foi um desastre, né? Foi. No primeiro momento eu elogiei, mas depois, observando as reações da torcida, cheguei à conclusão que tudo vem junto que com não o mau deveria ter desempenho em acontecido. campo, né, Marcão? Oi? Não é por causa da live, não é por causa... Já vou largar a palavra para os outros colegas, estou falando demais. Não. É só porque eu estou despejando aqui as informações, que senão o cara acaba só dando opinião, mas eu ainda tenho aquela de repórter e vou atrás de informações.
Então, Marco Antônio Pereira, na época, por causa de uma live que o time ia jogar mal. Claro. Isso claro. não. Né? Não, Isso é claro. de forma alguma. Mas eu agora, o também executivo não tem o direito de dizer quem tem que viajar, quem não tem que viajar. Claro, claro. Ele é um funcionário do clube, né? Só que faltava. Né? Mas tem outras coisas, né, Sérgio? Tem outras razões. Né? Tá, tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. O fato de ter muitos jogadores do Cruzeiro aqui, o Renato isso foi demais. Deve ter sido o Klaus Câmara que teve contato com esses jogadores que indicou, né? Não pode ter Ele sido. trabalhou no Cruzeiro, né? Claro, mas evidente. Essa é a parte em que o Klaus Câmara merece a culpa, indicar tantos jogadores do Cruzeiro. Mas a parte que cabe ao Renato na culpa é o Renato ter concordado com tudo, né? Porque o cara pode sugeriu muito mal, está se constatando agora, mas o Renato não era obrigado a concordar com tudo. Não, mas o Renato queria ficar com o Klaus Câmara. O Grêmio é que não quis mais o Klaus Câmara. Pois é. Exatamente. Então temos um erro do Renato aí, né? Não, mas eu não estou questionando o Renato. Eu estou tentando achar as justificativas para a saída do Klaus Câmara. É só isso. E aí tá. Eu fiquei sabendo não ontem. Pode querer ir além da sua... Eu fiquei sabendo ontem que seria, até falei no programa à tarde, que seria colocado um profissional das categorias de base. Não sei se vai se confirmar ou não. Eu vejo que no momento nem precisa ninguém. O presidente falou que vai resolver internamente, né? Lá dentro do próprio clube, essa questão de substituição. Deve ser esse Eu não colocaria ninguém. Se for um da base, tudo bem. Um do próprio Grêmio, tudo bem. Agora, gastar dinheiro, mais dinheiro, é complicado. Não é o momento, né? Não é o momento. Até porque agora está praticamente fechada a possibilidade de contratações, né? Nem haveria tanta necessidade assim. Meus amigos, sinceramente, eu vou dizer para vocês assim, eu ouvi atentamente a entrevista do presidente Romildo Bolzan e do Renato. A entrevista do presidente, ela foi uma entrevista de colocar de extintor de incêndio, de chegar e ele foi a voz oficial do clube, né? uma entrevista para acalmar, né, a questão do ambiente. Vem aí 2 jogos importantes contra Palmeiras e principalmente o Grenal. O Grêmio tem uma sequência terrível. O Grêmio tem o Palmeiras, tem o Grenal, tem o Atlético Mineiro, depois tem um jogo, acho que é o time da Católica, e depois tem outro Grenal já em seguida aí, pelo Campeonato Brasileiro. Então é uma sequência complicada. Bom, mas eu achei uma entrevista do presidente politicamente correta, né? Chegou ali, colocou panos quentes, né? E fez o papel dele, dizendo que o Grêmio vai se recuperar, a confiança na comissão técnica, no grupo, nos jogadores, nas conquistas, nos 4 anos de trabalho do Renato, está tudo certo. Acho que ele deu uma entrevista como deveria dar no momento. Explicou a saída do Klaus Câmara, né? Que o atual momento do Grêmio pedia uma cabeça. Pronto, deram a cabeça do Klaus Câmara. Tá? Parece que a partir daí está tudo resolvido e a gente sabe que não é assim. Tá? A gente sabe que não é assim. Eu tenho certeza que todos esses jogadores aí do Cruzeiro e os que não foram do Cruzeiro, os acertos e os erros das contratações que o Grêmio fez, a participação do Renato na indicação dos jogadores é de no mínimo 90%. Tá? As informações. Eu estou dando uma informação. Nenhuma. Isolado, nenhuma. Nenhuma. Isso é uma informação. Isoladamente, ele não contratou ninguém. Ele então, sozinho não contratou ninguém. Ele estava criando um ambiente ruim. O ambiente ruim dentro do clube, não é nem questão de isso eu não sei. Não, isso eu não sei. Estou te dizendo, baseado em fontes e baseado na minha credibilidade como repórter. 35 mas eu não estou anos. duvidando disso. Eu não estou duvidando disso, Sérgio. O que eu estou dizendo é outra coisa. Sinote, se o cara está criando um ambiente ruim, ele tem que ir para a rua. Não, mas eu não estou dizendo que ele não tinha que sair. Tu não está entendendo onde eu quero chegar.
Eu acho que fez Estou certo. entendendo, não sou burro, eu estou entendendo, não sou burro, ainda não. Não, eu só. Então talvez eu não esteja sendo claro. Eu estou dizendo só que o Klaus Câmara, ele podia estar criando um ambiente horroroso e tinha que sair. Só que nenhum jogador do Grêmio que foi contratado, o Klaus Câmara contratou sozinho. Todos foram com o aval do Renato. Pode ter certeza disso. Nenhum jogador, nenhum executivo de futebol contrata o jogador sozinho. Sempre o treinador referenda, o presidente concorda, todo mundo concorda. É só isso que eu estou querendo dizer. O resto, não tem problema. Está criando mau ambiente, está fazendo panelinha. Tem que ir embora mesmo. Né? De onde já se viu proibir ou querer vetar a ida de dirigente numa viagem? Óbvio que isso aí não é função. Ele é um empregado do clube, vocês têm toda a razão. Eu só estou dizendo que nas contratações o Renato é tão culpado quanto ele ou mais. Porque o treinador é quem indica, quem referenda, quem assina embaixo. Bom, outra coisa. Eu não gostei da entrevista do Renato. Sinceramente, não gostei. Porque ele atirou nas costas da imprensa, porque ele diz que não é com ele, que para ele não, porque ele é um técnico vencedor, e né? Mas ao fazer a crítica da crítica, ele está mostrando que ele se preocupa sim, que ele fica incomodado sim com a crítica. Tá? Ele não gosta de ser criticado, como ninguém gosta. Tá? Então, essa situação dele se colocar numa posição superior, que com ele não tem problema, e aí citar o Cudê, citar não sei o quê, o problema não é o Cudê nem o Internacional, o problema é que o Grêmio não vem jogando nada esse ano. Não é agora 2, 3 jogos. Esse ano o Grêmio não vem jogando nada. Tá? E um detalhe mais, para encerrar aqui, ó, ele atirou para cima da imprensa, fez crítica da crítica, e aí é o que o Benfica diz. E ele continua acreditando que o trabalho está certo, ele continua dizendo que o Grêmio vai se recuperar, que está tudo certo, que não tem crise, que a gente está dizendo que o time é ruim. Ninguém está dizendo que o time é ruim. Ninguém disse que o time é ruim. Nós estamos dizendo que o time está jogando mal. E quando o time joga mal, para mim, o culpado é o treinador. Se quando ganha tem que se dar mérito ao treinador, quando perde, a culpa é do treinador. É só isso aí. Porque está criada uma imensa responsabilidade para os próximos jogos, né? E o Renato deixou muito claro, o time não está rendendo também pelo grande número de jogadores ausentes, porque são jogadores novos que custam a se entrosar, e essa realidade, infelizmente, ela vai permanecer para o jogo contra o Palmeiras, ela vai permanecer para o Grenal e vai permanecer para o outro final de semana. Em outros momentos, eu diria, bom, e aí concordo com o presidente, na hora do desafio é que a equipe cresce. E o Grêmio já deu inúmeras demonstrações de que realmente, na hora do desafio ele crescia, historicamente sempre deu. O que eu não estou conseguindo enxergar é, nesse momento, uma perspectiva de melhora imediata. Se fosse valer apenas a camisa, perfeito, tenho certeza. Todas as crises um dia chegam ao fim. Mas pelo momento, pela maneira como o time está jogando, pelo desarranjo tático do Grêmio, pela falência técnica de muitos jogadores, eu não consigo enxergar assim uma perspectiva de mudança, especialmente para um jogo tão difícil contra o Palmeiras. É esse tipo de coisa que me preocupa. De novo, me parece assim, não, agora vai dar. Não, nós estamos dizendo que agora vai dar há 5 ou 6 jogos, e não está dando. Vamos ver, né? Quem sabe o milagre aconteça domingo. Salve. Oi, diga, Gabriel. Gabriel, só para não deixar passar, foi convocada a seleção brasileira hoje. Foi convocada a seleção. Tantos assuntos hoje. Por isso que a gente brincou até que o programa poderia ter mais algumas horas, Marcão. Claro. Mas foi confirmada a convocação da seleção brasileira. Deixa eu passar aqui a lista rapidamente. A coletiva do Tite vai ser às 3 da tarde. A CBF já lançou um vídeo com ele convocando e agora vai ter a explicação, né? A coletiva de imprensa. Os goleiros Alisson, Santos e o Everton. Os zagueiros Thiago Silva, Marquinhos, Felipe do Atlético de Madrid e o Rodrigo Caio.
Os laterais, Danilo, da Juventus, Gabriel Menino, do Palmeiras, nem é lateral de origem, né, mas ele jogou assim no início do ano. Alex Telles e Renan Lodge. Os meio-campistas, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro. E os atacantes, Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Richarlison. Convocação da seleção brasileira para as eliminatórias que começam neste mês de setembro. Seleção estreando contra a seleção da Bolívia, Marcão. Que legal com o Alex Telles, né? Esse menino aí teve um crescimento na carreira fantástico, né? É verdade. Juventude, Grêmio, foi para a Europa. Acabou não saindo agora na janela, né? Tem mais um ano de contrato, mas foi peça fundamental do Porto na conquista do título nacional. Sim, verdade. Mas ele não saiu, mas pode sair, né? Isso. Até porque o Porto está tentando, porque não quer perder de graça, né? Recusou uma proposta na temporada passada, se eu não me engano, de 40 milhões de euros, e nessa temporada veio uma proposta de 20, e aí não aceitaram. Mas do jeito que tá a coisa, o Porto tá precisando fazer caixa, inclusive vendeu 2 promessas da base pro Wolverhampton, então é bem possível que acabe vendendo o jogador. O PSG ficou de olho, Gabriel, né? Tem algumas outras situações. Diga, Benfica. olha, eu acho que tem boa chance ele, inclusive, ser titular, hein? Eu acho que é uma boa briga. Acho que o Lodge começa, porque era ele o convocado junto com o Marcelo. Mas eu vejo com bons olhos, eu acho que ele pode começar. Pois é, dá até pra... É impressionante como eu... Fazer um esboço aí, Silote? Não consigo... Eu não consigo mais me empolgar com a seleção brasileira, uma coisa... Pode ser uma coisa minha, assim, né? Quero dividir geral. isso aí com vocês. É geral. Eu não consigo me empolgar mais. Eu olho a lista da convocação da seleção, eu não vejo ninguém, assim... com exceção do Neymar, né? Que eu também ainda estou esperando que ele entregue um pouco mais na seleção. Não estou falando do Neymar lá do PSG, nem do Barcelona. Estou falando do Neymar na seleção brasileira. Eu acho que eu espero um pouco mais dele ainda, mas mesmo assim, com exceção do Neymar, o resto não consegue me empolgar. Eu, sinceramente, não vejo assim um grupo com pedigree de jogadores vencedores, assim. Não vejo, mas tudo bem. É o que a casa oferece, né, ô Benfica? É o que temos para o momento. Pois é. E que saranda que tomou o Flamengo ontem, hein? Que coisa. Era para tomar mais, hein? Isso aí às vezes acontece, né? Acontece. Eu achei o time do Flamengo muito mal ontem. Né? Muito mal. Eu vi o jogo. Muito mal, totalmente desconectado. E mal e azarado ainda, porque tomou o primeiro gol e aí perdeu 2 gols incríveis, né? E aí tomou o segundo, o terceiro, e aí poderia ter tomado mais até, né? Esse time do Independiente Del Valle, independente, né? Desculpe o trocadilho, mas independente do que fez ontem, eu já tinha visto em outras oportunidades. É um bom time o Independiente Del Valle. É um bom time. É bom, sim. É que o Flamengo o time ontem, é bom. Ele mudou a maneira de jogar, né? Isso foi o mais surpreendente e é o que está gerando assim uma tonelada de críticas pro técnico Dome. Eu fui ouvir as rádios do Rio depois do jogo, barbaridade. Corneta em eu cima do acho técnico. que o... Mas ele eu acho que ele postou não a vai... equipe de maneira completamente equivocada, né, Sinal? Ele botou o Diego a jogar e não colocou o Bruno Henrique. Puxa vida, isso aí é um crime lesa pátria contra o Flamengo. Não dá pra fazer esse tipo de... Mas o Bruno Henrique, pelo que eu sei, está em má fase técnica. Por isso que não está jogando. Verdade. É verdade. Eu acho que ele recém tinha voltado. Se eu não me engano, o Bruno Henrique também tinha recém voltado de lesão, né? Pois tinha o Vitinho também. Ele não jogou contra o... Tinha o Vitinho também, que acabou sendo vetado à última hora. Mas o problema é que o Diego jogou muito mal. E o técnico custou demais a ver isso. Outro jogador que atuou muito mal, mas o segundo volante do Flamengo... Puxa vida, meu Deus. O Arão. Ou o Gerson. Não. O Gerson. Que apatia. O Gerson tá se arrastando em campo. Foi mal. Mal. Muito mal. Aliás, ele não vem bem, o Gerson, esse ano. Ele não está bem. Eu gosto muito dele, mas ele não está bem. Agora, o 5-0, isso aí é aquele ponto fora da curva, né? Às vezes acontece. Eu acho apenas... eu nem vejo muito 5-0. Eu vejo a falta de produtividade
e a desorganização da equipe. Isso aí é que preocupa, ainda mais num plantel de alta qualidade técnica como é o time do Flamengo, né? O Marco Antônio, se o Grêmio repetir as péssimas atuações, deverá perder para o Palmeiras no próximo domingo. E aí como é que fica? Será para o Clássico Grenal, hein? Fica mantida a comissão técnica? Ali acho houve que não muda. foi a pergunta do Tiger, né? Foi até a pergunta do Tiger sobre o futuro da comissão técnica. Eu acho que sobre a comissão técnica, tudo é avaliado jogo a jogo, né? Tudo depende de jogo, de desempenho, de animosidades, né? De críticas, contrariedade do torcedor. Eu acho que se a atuação não for convincente quanto o Palmeiras, já estou considerando aí um empate, um resultado razoável, vai ficar complicada a situação de novo e talvez segunda tenhamos nova entrevista coletiva. Mas eu não acho, Sérgio. Eu acho que eu mesmo acho também que não. Pro Palmeiras vai continuar igual para o Grenal. Depois do Grenal, bom, aí sim, dependendo Mas é que do não dá para resultado do Grenal. aceitar derrota com naturalidade. O torcedor não aceita isso, de forma alguma. Mas, olha aqui, ó, Sérgio, se não tivesse um Grenal na semana que vem, minha opinião, talvez pudesse mudar em caso de uma nova derrota para o Palmeiras. Mas como tem o Grenal, acho que não acontece. Aí sim, em perder Palmeiras, perder o Grenal, aí a pressão vai ficar muito forte mesmo. Acho eu difícil. concordo com o Marco Antônio. Concordo com o Marco Antônio. Eu acho que eu me sinto bem à até vontade. o Grenal não acontece nada. Eu me sinto bem à vontade, que eu fui o primeiro a falar aqui que o Grêmio teria que ter trocado a comissão técnica, e já faz tempo que eu disse isso, porque o futebol do Grêmio estava ruim. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se o Grêmio perder para o Palmeiras se o Renato não pede para ir embora. Eu não descarto Essa é a questão, isso. Sérgio. Essa é a questão. E ele deixou muito claro aí que a hora que ele perceber que está incomodando, né, ele será o primeiro a pedir para sair. Só não sei se aí ele sairia às vésperas de um Grenal, porque ele é um cara muito corajoso. Né? O Renato é um homem valente. Acho que ele não pediria para sair às vésperas de um Grenal, mas ele certamente vai perceber que a coisa vai ficar muito insustentável. Toma 4-0 do Palmeiras, por exemplo, não tem como ir para o Grenal com um cara que levou... Sim, né? Não tem como. Mas 4-0 acho que não aconteceria. Exatamente. Exatamente aí que eu ia chegar, conforme disse o Sérgio. Eu acho que se for uma derrota normal, 1-0, 2-1, uma derrota normal aí, não dá nada. A não ser que seja, tipo, fez o Independiente, deu vale ontem no Flamengo, né? Quer dizer, cai de 3, 4, 5 em casa e tem um Grenal, aí tudo bem. Mas eu acho, pela fala do presidente e pelo fato de ser o Renato, eu acho que mesmo se for uma derrota normal para o Palmeiras, nada muda até o Grenal. Eu também acho, é o que eu acho. Qual é a escalação para domingo, hein, Gabriel? Se tu podes nos ajudar aqui, depois dos comerciais. Isso, né? depois do intervalo, vamos tentar montar um time para o Grêmio para domingo, para enfrentar o Palmeiras. Um abraço para o Thiago lá da Hípica, para o Lucas Grigoletti, que é gremistão, curtindo aqui o apito final para BT, Pó Pelotense, Tintas Renner e Jardine, a revenda que não perde negócio. Rápido intervalo, nós já voltamos com o apito final, 1:45. Apito Final. Futebol em debate. Apito Final. Futebol em debate. 10 minutos para as 2:00. Informação para isso, o filme. Só antes, Marcão, saiu a convocação da seleção argentina, o Inter vai ter desfalque aí durante a temporada, o Renzo Saravia foi convocado. Olha aí. E o Kahneman também. Então, 2 jogadores aí da dupla Grenal convocados. Então já perde aí. Oi. O Kahneman vinha sendo convocado sempre. O Saravia também era chamado? Nem sempre, até porque ele não estava jogando. Agora ele volta à convocatória, na verdade. É um retorno do Saravia à seleção. Interessante isso. O Kahneman não pode, né? Tá machucado. Tá fora. Tá na lista. Só se conversaram com o DM do Grêmio. É? Podem ter conversado, ele tá na lista, né?
Ele tá na lista? Tá na lista, tá na lista. Eu achei que ele não estivesse. Não, os dois estão convocados, por isso que acho que devem ter se comunicado, né? Dia 20, se não me engano é 24, estará lá. Vai estar recuperado. Creio que até semana possível. que vem ele vai tá apto, então tá com... Então pode aparecer no Grenal. Pois é, essa é a grande dúvida, essa é a grande questão. E para domingo, hein? O que dá para projetar? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça também, Marcão, porque se eu falei no Inter aquela hora, né, sobre quem é que poderia jogar e não, tem que ver se o Grêmio vai poupar ou não atletas, né, pensando justamente no Clássico Grenal. Mas como que é uma vitória, né, para apagar esse momento, a gente pode montar um time com o próprio Vanderlei, a lateral direita do Orejuela, o Jeromel, o Jeromel não joga, o David Braz, como foi expulso, né, na Libertadores, deve jogar. Pode jogar com o Paulo Miranda, que não joga na Libertadores, então David Braz e Paulo Miranda. Na esquerda pode aparecer aí uma estreia do Diogo Barbosa. O meio-campo com o Lucas Silva, aí Matheus Henrique ou Darlan, ou até o Darlan junto com o Matheus Henrique, depende da questão física. Mais à frente, o PP acho que fica pronto para o Grenal, não fica pronto agora, então aí a gente pode colocar o Luiz Fernando. Aí do outro lado, o Alisson, o Robinho pode ganhar uma oportunidade e o Diego Souza pode ser poupado, aí fica a dúvida de quem jogaria no lugar dele. Sim, mas o menino aí... E tem o Isaac, né? Isaac, eu ia dizer. E o Isaac, né? Só se ele pensar em segurar o Isaac pro Grenal, mas acho que pode jogar o Isaac daí talvez. O Everton tá gripado, Isso, ele teve um quadro de gripe. Eu acho que o Grêmio não tem que se preocupar em poupar ninguém nessa hora, né? Eu também acho. Não, acho que não, por isso que eu abro a possibilidade, né? Eu abro só a possibilidade. O Grêmio tem que entrar em campo e tentar ganhar do Palmeiras, recuperar a moral, fazer essa recuperação que o Renato disse aí na entrevista dele, né? E não vai ser poupando o jogador que o Grêmio vai ganhar do Palmeiras aí no Luxemburgo, que aliás está invicto no Campeonato Brasileiro. Palmeiras não perdeu para ninguém ainda. Então, eu acho que tem que jogar o que tiver de melhor. Todos que tiverem condições físicas, clínicas de jogar, todos têm que ir para o jogo. Essa é a minha posição. Não, mas é por isso que eu coloquei esse parênteses. Alguns que eu não coloco, o Renato falou isso na coletiva, vai conversando com a fisiologia. Os que eu não coloco é mais por questões também, talvez, de poupar, porque senão estoura. De fato, é isso. Esse Diogo Barbosa tem que jogar. Tá na hora. O Boaz tem razão em relação ao Cortez. Foi contratado esse Diogo Barbosa, uma novela, desde o início do ano falando no cara. O cara chegou aí, agora sentou no banco, não jogou ainda, tá na hora de jogar. E tem que fazer um meio-campo forte. Quem tiver bem tem que ir pro jogo. Lucas Silva, Matheus Henrique, né? Tem que ver quem é o meia. Vai jogar o Isaac na meia, ou vai jogar esse Robinho, ou o Darlan. Tem que ser um meio-campo forte, marcador. O Diego Souza tem que jogar. O Grenal é só na quarta-feira. Diego Souza tem que jogar. O problema do Grêmio é agora. Chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras no próximo domingo. Tem que parar com essa história de qualquer dor de dente e o cara não joga mais. Muito bem. Olha só, rapaziada. Nós vamos ter que encerrar um pouquinho antes, porque ficamos devendo um bloco comercial. E, infelizmente, vamos ter que encerrar mandando um abraço para o meu querido Claríssimo Gamarra, que está lá em Assunción, ouvindo o nosso programa. Graças, Claríssimo. Tá bem? Fim de semana chegando aí, futebol para todo mundo, um abraço para todos. E aos nossos ouvintes que nos acompanharam aqui, um programa diferente hoje, em função da live das manifestações do presidente do Grêmio e do Renato Portaluppi. Um abraço a todos. Na sequência, tem o Milton Cardoso, Bastidores do Poder. Tchau e um ótimo final de semana. Até sábado.